Jesus morre e ele vem ali ainda na terra visitar os discípulos, e aqueles homens ali desesperados, sem saber o que ia fazer, pois pela primeira vez no ministério de Pedro, no ministério de João, no ministério de Tiago, no ministério de Maria também, eles iriam ficar sós, sem a presença de Jesus Cristo, sem a presença do Filho de Deus. E quando Jesus ele vai partir, ele diz: eu vou partir, mas quando eu for, eu vou mandar um Consolador, e esse estará com vocês até a consumação dos séculos. É esse Espírito Santo que vivifica a fé dos cristãos. É esse Espírito Santo que levanta um caído da podridão, que levanta um pecador que ninguém dá nada por ele, que às vezes as pessoas passam, chuta e diz que não vai ser nada. E quando a gente pensa que não, aquele homem Jesus limpou, colocou no lugar de príncipe, está pregando a palavra dele, está dando exemplo, está sendo melhor do que as pessoas que o chutavam, que o xingavam. Mas porque ele foi bom, porque ele mereceu? Não, porque a graça o alcançou. Aleluia. O Espírito Santo o alcançou. O Espírito Santo manifestou a sua misericórdia, limpou, e agora ele é purificado. Agora ele é algo mais que a neve. E quer dizer que ele não tem pecado, irmão Gilberto? Ele tem, mas o sangue de Jesus, ele purifica e purificou de todo o pecado. Ele limpa o homem, cura, sara as feridas. Se ele tiver ferido, ele cicatriza, mas ele deixa a cicatriz, que é para quando a gente olhar, a gente se lembrar de onde a gente saiu e de quem nos tirou. Ele não vai deixar você limpinho a ponto de você esquecer de quem foi que fez, de quem foi que lhe tirou daquela situação difícil. Ele vai deixar para você lembrar, quando você estiver lá na frente, você olhar e dizer: quem me tirou foi Jesus Cristo, quem me libertou foi Jesus Cristo, quem me purificou foi Jesus Cristo, e eu devo tudo a Ele. A minha vida é dele, o meu caráter, a minha vida tem que estar de santidade, tem que estar em conformidade com a palavra de Deus, porque eu pertenço a Ele, eu vivo para servir a Ele, e que cada passo meu e que cada passo seu, como diz o hino, seja guiado pelo Espírito Santo, que aonde nós pisarmos a planta do nosso pé, o Espírito Santo vem estar na frente. Não é você pisar e depois convidar para ele ir atrás de você, é você dizer: eu só saio daqui com a tua presença, como Moisés fez quando ele vai orar, e aquele povo rebelde ali, e Moisés vai orar e Deus fala com ele: Moisés, esse povo é obstinado, esse povo é de dura servidão. O povo não queria se voltar para Deus, não queria buscar a presença de Deus. Aí Deus vai, e na insistência de Moisés orando, Deus vai dizer para Moisés: eu não vou mais adiante do povo, eu vou mandar um anjo agora adiante do povo. E Moisés olha e diz: sem a tua presença eu não movo a ponta do meu pé, porque eu só vou aonde o Senhor vai. Eu só me retiro daqui se o Senhor for na frente. E por que Moisés vai dizer isso? Porque Moisés ele tinha intimidade com Jesus. Moisés sabia que quem tirou ele do Egito foi Jesus Cristo, que quem providenciou a saída do povo do Egito foi a presença de Deus, que quando o povo estava no meio do deserto, aquela nuvem era a presença de Deus, e quando o povo estava de noite, vinha uma coluna de fogo, vinha uma tocha de fogo e esquentava o povo não passava frio. O povo passou 40 anos no deserto e eles não precisaram ir numa loja de marca comprar roupa, não. Deus providenciava. Os meninos crescendo e as roupas crescendo, eram os pés crescendo e a sandália crescendo, e era o povo andando no deserto e as roupas acompanhando. Não ficava velha, não ficava mofada e nem ficava fedendo. Era a presença de Deus providenciando, porque Deus, ele providencia escape no deserto para o seu povo entrar e para o seu povo sair. Aleluia! E quando Jesus disse
quando a presença de Deus disse: eu vou levar vocês para a terra prometida, o povo começa a sofrer, começa a desistir um bocado, começa a ficar no meio do caminho, mas tem uma geração que foi separada. Teve uma geração que não se prostrou no deserto, e quem estava lá na frente deles, Josué e Caleb, e mais os jovens daquela geração que Deus preparou para levantar, para capacitar, para conquistar a terra prometida. Diante de tanto desespero daquele povo, de tanta desistência, ainda restou um povo que não se curvou, restou um povo que não se prostrou, restou um povo que disse: eles vão ficar no meio do caminho. Se meu pai quiser ficar, se meu pai quiser se perder, se minha família quiser se perder, eles se percam, porque eles já ouviram a palavra. Agora eu não vou ficar, eu vou prosseguir avante. Era o povo se curvando, o povo caindo, o povo morrendo, o povo querendo confrontar com Moisés, e Josué e Caleb estavam firmes lá. Eles podem ficar, mas eu sei a promessa que eu tenho. A promessa que eu tenho é de herdar a terra prometida, e eu vou herdar, porque a presença de Deus, ela está comigo. A presença de Deus, ela foi com Josué e confirmou seu ministério. Quando Moisés morre, Josué vai assumir. Estava um pouco triste, Deus vai e fala com ele: Josué, levanta. Então somente tem bom ânimo. E ele deixou mais. Deixou uma coisa que nós não podemos descartar. Não foi só tempo ânimo, mas foi tempo ânimo para guardar tudo que você aprendeu conforme a lei de Moisés. E o que era a lei de Moisés naquele tempo? A palavra de Deus. Ou seja, tudo que você aprendeu da minha palavra, o que você guardou no seu coração, agora é hora de colocar em prática. Agora é hora de me servir. Agora é hora de ser diferente. E agora é a hora de aonde tu pisar a planta do teu pé, eu abençoar. É a hora de onde você pisar a planta do seu pé, eu cumprir as minhas promessas que eu prometi a José, que eu prometi a Abraão, que eu prometi a Isaac, que eu prometi a Jacó e que eu prometi a todos os patriarcas. E a Bíblia vai dizer, vai relatar toda a história de Josué. Dentre delas eu destaco, estou baseado no texto que eu li, a presença do Espírito Santo. E dentre delas eu destaco uma certa vez que o povo estava passando pelo deserto, depois de Josué já ter ganhado aquela batalha e de ter derrubado as muralhas de Jericó. E uma certa vez, quando ele estava prestes a enfrentar uma nação forte, aquele povo soube que Josué estava chegando perto. E o que eles fazem? Eles se vestem de mendigo, pegam pouca água para levar, para dizer que estavam peregrinando, e chega ali e faz com que Josué faça uma promessa a eles, de que não iria destruir aquele povo. E passa-se um tempo, Josué vai e descobre que aquele homem era da nação que o povo de Deus iria enfrentar. E Josué vai e questiona aquele homem: por que você fez isso? E aquele homem vai e diz da seguinte forma: eu fiz isso porque eu fiquei sabendo do que o Deus de vocês é capaz de fazer. Eu fiquei sabendo que quando vocês tocaram a buzina, as muralhas caíram. Eu fiquei sabendo que por onde vocês passaram, o Deus de vocês deu vitória a vocês. E nós ficamos com medo porque nós sabíamos que iriam perecer diante da face do Deus de Israel. Aonde um crente chega, aonde um crente comprometido com a palavra de Deus chega, ele tem respaldo e ele tem autoridade sobre inimigo, sobre o inferno, sobre hostes da maldade. Ele tem, porque ela é dada por Deus. E quando o crente ele anda na presença do Espírito Santo, Deus faz coisas extraordinárias através da sua vida, a ponto de Josué chegar no final do seu ministério e o povo todo corrompido já, e vão se separando, querendo servir a outros deuses, querendo ser igual ao povo que era desprezado por Deus. E Josué se reúne com o povo perto da sua morte, no finalzinho do seu ministério, e Josué vai e diz: vocês façam a sua escolha.
se vocês vão se desviar, se vocês vão desistir do que vocês aprenderam. Mas de uma coisa eu sei e uma coisa eu digo para vocês: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! E Josué vai cumprir o que Deus mandou no primeiro momento para ele. Então somente tenha bom ânimo para guardar tudo conforme você aprendeu, segundo a lei de Moisés. Josué tinha aprendido a guardar os mandamentos, Josué tinha aprendido a amar Deus acima de todas as coisas, a obedecer à vontade de Deus e a andar na sua presença. E essa palavra ele guardou até o final do seu ministério, a ponto de dizer: com as minhas palavras eu posso perder tudo, vocês podem se desviar, podem fazer as suas escolhas, mas eu sei em quem tenho crido, fazendo citação ao apóstolo Paulo. Eu sei em quem eu tenho crido, e dessa lei eu não vou se desviar, porque é a lei do Senhor, é a palavra que eu fui guiado, é a palavra que eu fui instruído, e eu não vou me desviar dela. Vocês podem se desviar, mas eu, e não somente eu e a minha família, eu e a minha casa, vamos servir ao Senhor por todos os dias da nossa vida. E ele foi um homem extraordinário, mas também teve vários crentes fiéis a Deus, que seguiram a presença do Senhor a ponto de serem cerrados no meio, a ponto de serem perseguidos, mas foram diferentes. E vou ler o versículo 18: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Como é culto de jovens, eu trago uma referência que todos conhecem: José, perseguido, caluniado pelos seus irmãos, mas tinha uma convicção de quem tinha prometido a ele algo que ele iria viver no futuro. Sonhou, no primeiro sonho, ele vai contar para o seu pai. O homem que ali era o que mais apoiava ele, que mais gostava dele, era Jacó. E quando José chega para Jacó e para os seus irmãos para dizer daquele sonho, a Bíblia vai dizer que os seus irmãos criticaram logo. Mas Jacó, ele não, apesar de não criticar, a Bíblia vai dizer que ele riu de José e questionou: será porventura que nós iremos se curvar, eu e os seus irmãos, perante você? E ali ficou. E no segundo sonho, Jacó, a Bíblia também vai dizer que ele ficou pensativo sobre aquilo. E no segundo sonho ele vai e sonha de novo. E ali continua a sua história, que os irmãos bem conhecem. Mas José ele vai seguindo convicto na fé que ele tinha em Deus. Naquele tempo não era como hoje, que o Espírito Santo se manifesta dessa forma, de nos encher, de batizar com o Espírito Santo. Não, mas eles tinham uma convicção sobrenatural quando Deus falava com eles. Eles sabiam que quando Deus falava, ele iria cumprir as suas promessas. E José, ele vai para o Egito. E de primeiro momento, quando ele é escolhido para servir no palácio, acontece algo bem interessante. A Bíblia vai relatar, se eu não me engano, 3 vezes, que tudo que José fazia, o Senhor era com ele, e Deus fazia prosperar. Tudo que José pegasse para fazer, aquilo prosperava, porque José chegou ali, não foi para brincar de ser crente, não foi para se fazer que era crente, ele chegou para mostrar o Deus que ele servia. É tanto que quando o povo vai falar com ele, ele menciona o nome do Deus, do Senhor Jeová, que era como eles conheciam naquele tempo, do Deus de Israel, do Deus de Jacó, do Deus de Abraão e do Deus de Isaac. Quando ele